Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Hoje nós vamos falar sobre a primeira carta. Deixa eu ficar mais para cá, para eu ver todo mundo. A primeira carta de Jesus às igrejas, a igreja que estava em Éfeso. Então nós vamos ler a carta, depois vamos orar mais uma vez e vamos ouvir o que o Espírito tem a dizer a nós, né? Vocês estão felizes? Amém? Glória a Deus. Está escrito assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui, Pai, sedentos, desejosos e cheios de expectativa, Pai, pelo encontro contigo, Pai. Senhor, nós dependemos de Ti, nós dependemos da Tua presença, e nós queremos Te exaltar nesse momento, queremos declarar o quão dependentes nós somos de Ti, o quão apaixonados nós somos por Ti. Pai, nós nos entregamos ao agir do Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, o nosso coração está desejoso por ouvir a Tua voz, queremos ouvir o que o Espírito diz à igreja. Pai, vem agir nesse lugar, leva-nos ao lugar onde precisamos estar. Senhor, nós não queremos ficar caídos, vem transformar o nosso coração, age no nosso coração, toca-nos, Pai. Senhor, nós nos entregamos a Ti, nós dependemos do Teu Espírito Santo, queremos Cristo exaltado em nosso coração nessa noite, nos entregamos ao Teu agir. Fala, Senhor, conosco, faz algo poderoso. Essa noite foi marcada pelo Senhor, para nos fazer voltar ao lugar que Tu desejas que estejamos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, gera uma atmosfera de adoração nesse lugar, para que o Senhor se manifeste aqui, Pai. Nós queremos Te ver, nós precisamos de Ti, precisamos de um encontro. Toca-nos, Senhor, toca-nos nessa noite, Senhor, acende a chama em nós, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Aleluia. Nós iniciamos esse estudo na semana passada, falamos um pouco sobre o contexto em que o Apocalipse foi escrito, falamos um pouco sobre quem a escreveu, qual foi o contexto em que ele foi escrito, João na ilha de Patmos, falamos um pouco sobre o tempo em que a carta foi escrita, um período de esfriamento da igreja, e João era o último dos apóstolos vivo. Vocês vão se lembrar que ele já era um idoso, já havia sido perseguido e a sua morte já havia sido tentada de todas as formas. Não foi por falta de perseguição que João chegou até os 90 e tantos anos,
João já havia sido jogado dentro de um caldeirão com óleo fervendo e havia estado vivo e ainda estava vivo, e Domiciano, imperador romano, havia lhe colocado nessa prisão de segurança máxima, nessa ilha chamada Ilha de Patmos, para calar João, porque João, ainda velho, mesmo velho, carregava a mensagem do Evangelho de um testemunha de Cristo, de uma testemunha ocular de Cristo. Então, como ele não podia matar João, porque já haviam tentado de todas as formas e João não morria, João era um imortal, ele resolveu silenciar João. Então levou João para a ilha de Patmos. Então João não tinha para onde sair. E eu acho interessante uma frase que o pastor Hernandes Dias Lopes diz, né? Que todas as portas se fecharam para João. João não podia ir a lugar algum. João estava preso na ilha de Patmos. E é interessante que quando todas as portas se fecharam na terra, Deus abriu para João uma porta no céu. Capítulo 4, Jesus diz assim: olha, eis que está diante de você uma porta aberta, agora sobe. Agora vem ver o que tem aqui dentro. E é isso que Deus faz conosco, né? Às vezes as portas se fecham aqui na terra para Ele abrir portas no céu para nós, amém? Ele abre portas para que a gente tenha encontro com Ele. Então, se portas se fecharam na sua vida, não fique preocupado, não fique triste, porque uma porta no céu está se abrindo para você, amém? Então, é nesse contexto que que as cartas vão ser escritas, e vamos entender assim: Jesus Cristo é o noivo da igreja e Ele está enviando cartas para a sua noiva. Então, nós falamos na semana passada que Cristo se revela nessa carta não mais como o servo sofredor, como aquele que o profeta Isaías vai descrever como sem parecer nem formosura. Ele se revela agora totalmente vestido de glória, diferentemente do Evangelho, onde ele se despiu de sua glória. Aqui ele está revelando a sua glória. Então entendemos que o livro Apocalipse, o nome Apocalipse quer dizer revelação, não é fim do mundo, é revelação. Revelação de quem? Capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo. O que quer dizer isso? Revelação de Jesus Cristo, que quem está revelando é Jesus Cristo, e que quem está sendo revelado é Jesus Cristo. É uma revelação que Cristo está fazendo, e é uma revelação acerca de Jesus Cristo. Ele está revelando quem Ele é, sua glória, sua vitória, sua conquista e quem nós somos nele. Então, apesar de parecer um livro enigmático, Apocalipse não é para ser enigmático, é para ser revelador. É isso que ele quer dizer, né? Ele está revelando a vitória de Cristo, e é aquela velha história, né? Quando você já sabe o final da história, você não tem por que ficar preocupado, né? Quando você está assistindo um jogo que você já sabe o placar final, você não fica com aquele medo do seu time perder, porque você já sabe o resultado final. Então, o que o Apocalipse está mostrando para nós? Está revelando o final, e o final é: Cristo Jesus venceu todos os inimigos e nós somos vitoriosos nele, amém? Então, não precisamos viver preocupados, porque já sabemos o final da história. No final, a gente vence, porque Cristo já venceu, amém? Ele já tem as chaves do inferno, da morte, Ele já derrotou todos os inimigos, estão todos debaixo dos seus pés, e nós agora só precisamos descansar nele, amém? Então, é nesse contexto que ele vai escrever, e a primeira carta é a igreja de Éfeso. Nós lembramos aí que no capítulo 1 ele faz uma ilustração, e essa ilustração é quem vai guiar a revelação às igrejas. Então nós vimos aqui no final do capítulo 1 que ele explicou que quando João ouviu uma voz, ele se virou para ver quem falava com ele, e o que ele viu? Ele viu 7 castiçais, ok? E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem é esse semelhante ao Filho do Homem? Jesus. Então, ele viu Jesus no meio dos 7 castiçais.
E no final do capítulo 1, Jesus revela para João quem são os 7 castiçais. Os 7 castiçais são as 7 igrejas. E quando nós falamos de 7, nós não estamos falando simplesmente de um número, de uma quantidade de igreja, mas nós estamos falando também da simbologia do 7, de totalidade. Então o que Jesus estava dizendo ali? Olha, quando você quer ver Jesus, onde você vai encontrá-lo? No meio dos 7 castiçais. Quem são os 7 castiçais? Igreja. É a totalidade da igreja. Então, onde encontramos Cristo? Na igreja. É no meio dos 7 castiçais que Cristo é visto. Então, se você quiser ver Cristo, onde é que você vai? Na igreja. A igreja é a revelação de Cristo na terra. Aí nós lembramos do que estudamos em Efésios, que o propósito da igreja é revelar Cristo na terra, ou revelar a glória de Cristo na terra, como Ele mesmo a revela no céu. É ser a revelação de Cristo. Então, nessa ilustração, nessa figura dos 7 castiçais, que nós entramos na história, que nós entramos na carta de Éfeso. Por quê? Ele começa dizendo, lá na carta de Éfeso, capítulo 2, versículo 1, que não apenas ele é visto entre os 7 castiçais, como ele se move entre os 7 castiçais. Então a igreja não é apenas, falamos sobre isso na semana passada, a igreja não é só o lugar onde a gente encontra Cristo, mas é o lugar onde Cristo se move, onde Cristo age, onde Cristo está ativo, onde Cristo está trabalhando, Cristo está se movendo. Então, quando estamos em comunhão aqui, não é simplesmente uma reunião de cristãos, é o lugar onde Cristo está atuando, agindo, movendo, tocando, tirando coisas do lugar, colocando coisas no lugar. Cristo está agindo, Cristo está se movendo. Então, ele começa usando dessa figura. Então eu quero que você olhe aí no capítulo 2, que ele vai dizer: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros, entre os 7 castiçais de ouro. Essa é a carta para a igreja de Éfeso, começa usando essa figura, os 7 castiçais, as 7 estrelas e Cristo andando entre as igrejas, amém? Agora, para a gente entender melhor, nós vamos precisar entender um pouco do contexto histórico e do porquê Éfeso. Por que essa carta para a cidade de Éfeso? Então, falamos na semana passada que a Ásia Menor é o que a gente entende hoje como Turquia. Então, era a parte da Ásia que estava muito próximo à Europa. Então, nós não estamos falando dos japonesinhos lá, quando falamos de Ásia Menor, falamos de Turquia. Era uma província da Ásia. E tinha 7 cidades mais importantes. Dentre essas 7, a maior, a mais importante, era Éfeso. Então, Éfeso era uma cidade portuária. O que isso significa? Que tinha um porto. E naquela época você deve lembrar que a economia girava em torno dos portos. Não havia aeroporto como a gente tem hoje. Então, uma cidade ela era proporcionalmente importante à medida em que ela era bem localizada, em que ela tinha uma estrutura portuária interessante. Então, era uma cidade que tinha um porto, uma cidade portuária, era uma cidade importante porque era a capital romana da província. Então, era onde os responsáveis, onde os políticos, onde as pessoas mais nobres estavam. Então, não era só a cidade do porto, onde movimentava o dinheiro, mas era também uma cidade onde o poder estava representado. Além disso, ela era uma cidade muito grande, tinha, para os padrões da época, 250 mil habitantes, então era uma metrópole, era uma cidade muito grande, que movimentava, além desses moradores, além desses 250 mil habitantes, uma infinidade de pessoas que estavam sempre passando por lá.
turistas que iam lá por conta do comércio, que iam lá por conta do templo da deusa grega Ártemis, ou a Diana, como os romanos chamavam, e vocês vão lembrar da passagem de Atos, em que há aquela confusão toda de Paulo por conta da Diana dos Efésios, ou da deusa grega Ártemis. Então, lá nessa cidade estava o templo de Ártemis, o templo da deusa Diana. E o que esse templo tinha de diferente? Esse templo era tão grande, ele era tão imponente, que ele era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Por quê? Por que ele era tão imponente assim? Porque ele era muito grande, ele tinha só na sua estrutura mais baixa, ele tinha 127 colunas de mármore. Ele era muito grande. E essa deusa, a deusa Ártemis, ela era considerada a deusa da fertilidade, a deusa da lua, a deusa dos animais selvagens e a deusa da caça. Então, todos os rituais que lá aconteciam estavam relacionados a essas coisas. E dentre eles eu quero destacar como ela era considerada a deusa da fertilidade, o que acontecia naqueles rituais, naqueles cultos à deusa Diana, era inteiramente promíscuo, era uma prostituição só, eram rituais extremamente pervertidos, regados a muita bebida, tanto é que, escrevendo aos Efésios, Paulo vai falar, não se embriaguem com vinho em que há contenda, porque era uma prática da cidade fazer rituais religiosos cheios de bebida. E aí, no templo. Então, o templo era um lugar de extrema prostituição. Então, lá nessa cidade, a cidade era conhecida por esse templo, e esse templo aí movimentava muitas pessoas, muita gente ia lá por causa do turismo religioso. Então, era um centro religioso, a cidade, era um centro político, era um centro filosófico. Não sei se vocês já ouviram falar de um filósofo chamado Heráclito, foi um filósofo que veio aí nos tempos anteriores a Cristo, pré-socrático, mas que fez com que a cidade tivesse uma importância filosófica. Então, lá era um centro do saber. Então, olha que cidade importante, era um centro político, um centro religioso, um centro financeiro, comercial, movimentava a economia, e era um centro também filosófico, do saber. Tanto é que lá, posteriormente, foi construída uma biblioteca, que é a Biblioteca de Celsus, um dos imperadores que vieram aí já foi construída no ano 100 e pouco, mais ou menos, depois de Cristo, essa biblioteca, mas tem nas ruínas lá até hoje. Então, atualmente é a cidade de Selçuk, na Turquia, está lá, tem um monte de ruína do templo de Ártemis, tem algumas ruínas da igreja, do local onde eles se reuniam, mas só ruína. E é interessante a gente saber essas informações, porque Jesus não dá um ponto sem nó nessas cartas, né? Ele utiliza tudo que a cidade estava vivendo, tudo que era característica da cidade, para trazer a sua mensagem. Essa cidade teve o seu declínio porque o assoreamento do rio, o rio começava a lançar lá os seus dejetos, e foi fazendo com que o porto fosse ficando distante da costa. Então, foi havendo uma mudança geográfica ali, e eles tentavam conter, mas não conseguiam, porque exigia muito esforço para limpar o rio, para limpar o que vinha de rejeitos ali do rio. Então, olha que interessante, é uma cidade extremamente importante, que Paulo morou durante 3 anos, é uma igreja que foi pastoreada por Paulo, é uma igreja que foi pastoreada pelo melhor discípulo de Paulo, Timóteo. Quando Paulo foi embora, ele falou assim, vou deixar um camarada aqui, Timóteo. E depois foi pastoreada por João.
O apóstolo João. Então, pensa na igreja. Pensa na igreja. E por que que essa igreja teve tanta importância em termos de pastor, de deixar lá quem era mais, ou quem era considerado os melhores nomes, as pessoas mais influentes, porque daí saía tudo. Tanto é que foi de Éfeso que as outras igrejas foram plantadas. Então, as outras 6 igrejas da Ásia eram congregações da igreja de Éfeso. Quem plantou essas 7 igrejas, essas 6 igrejas, foi a igreja de Éfeso. Então, olha como essa igreja aqui é importante. Essa igreja é quem vai ser a mãe das outras 6 igrejas. Amém? Então, entendemos esse contexto. Pode passar o próximo, por favor? Todas as 7 cartas vão ter uma mesma estrutura, exceto por algumas pequenas diferenças. Você vai ler aí nas 7 cartas, vocês vão ver que todas elas começam com uma apresentação. Quem está escrevendo? Sempre quem está escrevendo é Jesus. E em cada uma das cartas ele faz uma apresentação acerca de si mesmo. Isso diz, aí ele fala acerca dele. Nessa daqui ele diz, isso diz aquele que tem as 7 estrelas em sua mão e anda entre os 7 castiçais de ouro. Então ele está se apresentando. Todas as cartas vão começar com uma apresentação. Depois, todas as cartas vão ter elogio, exceto para quem não tem o que ser elogiado. E vai ter igreja que não tem nada para ser elogiado. Mas na maioria delas, começa com a apresentação, vai para o elogio. Depois do elogio vem a crítica. E depois da crítica vem outro elogio, para quem tem o que ser elogiado. E isso aí é um negócio que hoje está sendo feito, que está sendo chamado de técnica do sanduíche. Você já ouviu falar? Não? Está sendo muito utilizado nas empresas. Quando você vai dar um feedback para alguém, você vai falar sobre alguma característica, você primeiro reconhece o que a pessoa fez de bom, depois você fala o que ela fez de mal, depois você fala mais alguma coisa que ela fez de bom, e aí você aconselha, aí você diz o que você espera dela. Então, é exatamente a técnica que Jesus, na verdade Jesus é pioneiro em tudo, né? Jesus é o primeiro em tudo. Então, conselho de Jesus, quando você vai repreender alguém que tem coisas boas, você não começa falando das coisas erradas, você começa falando das coisas boas. Você primeiro começa elogiando, depois você critica. Porque a gente tem um defeito que é priorizar ou focar mais no negativo. Jesus não começa pelo que há de negativo, Jesus começa pelo que há de positivo. Ele começa reconhecendo. Então, fica aí uma lição para nós. Queremos discutir algo com alguém ou trazer uma repreensão a alguém? Vamos primeiro lembrar do que a pessoa tem de bom. Isso é o método de Jesus de corrigir. Primeiro elogia, depois critica. Primeiro fala o que está certo, depois fala o que está errado. Exceto quando não tem nada de certo. Aí não tem o que fazer. Porque vai ter igreja, como a igreja de Laodiceia, que não tem o que falar de bom. Mas se tem o que falar de bom, fala. Fala o que tem de bom. Depois você critica. Ele elogia, critica. Depois, para não ficar aquela coisa da crítica como sendo a última palavra é o negativo, ele faz mais um elogio. Depois ele aconselha. E por último ele faz uma promessa. Vocês vão ver que essa estrutura vai se repetir nas cartas. Começa com a apresentação, faz um elogio, faz a crítica. Depois, se tem mais elogio, ele faz mais elogio. Depois ele aconselha, ele dá um direcionamento e por último ele faz uma promessa, né? Então, isso é só uma curiosidade para a gente entender melhor a estrutura de correção de Jesus e isso serve como uma aplicação prática para nós também. Então, vamos entrar diretamente na carta. Pode passar o próximo, por favor? Eu intitulei essa carta aí, eu dei um subtítulo para ela, como o lindo castiçal de ouro que deixou a chama apagar.
porque nós estamos entendendo que as 7 igrejas são os 7 castiçais. Os 7 castiçais são de ouro, mas o castiçal tinha um propósito. Qual era o propósito do castiçal? Iluminar. E como que ele iluminava? Com eletricidade? Não, ele iluminava com chama, com fogo. E qual era o método, o modo daquele castiçal fazer fogo? Ele precisava de óleo e ele precisava de espivitadeira. Para que servia a espivitadeira? Para tirar a cinza. Se não tirasse a cinza, o que acontecia com a chama? Apagava. Então precisava do óleo, mas precisava tirar o resultado da combustão, precisava tirar aquela cinza para não apagar. Então o que estava acontecendo? O castiçal estava muito bonito, estava lindo, mas a chama havia apagado. Então o castiçal estava cumprindo seu propósito? Não. Então olha que interessante, esse é o título que eu dei para a igreja de Éfeso. É um castiçal de ouro que deixou a chama apagada, né? É um lindo castiçal de ouro, mas que deixou a chama apagada. Então vamos lá, vamos meditar na estrutura dessa carta e agora eu quero que você faça um exercício. Nós entendemos que essa carta foi para a igreja de Éfeso, amém? Mas nós entendemos também que ela foi para a totalidade da igreja. Ela não apenas representa um período da igreja, como ela representa uma parte da igreja. Então eu quero que você agora não entenda essa carta no ano 90 depois de Cristo. Eu quero que você hoje se coloque como o alvo, como aquele que está recebendo uma carta de Cristo. E eu quero que você se encaixe aí dentro do que Cristo está falando para a igreja. Amém? Então eu quero que você faça esse exercício de se colocar no lugar da noiva de Cristo. Cristo é um noivo que está escrevendo uma carta para a sua noiva. Então, vamos fazer esse exercício de entender o que ela estava dizendo para a igreja de Éfeso lá atrás e o que ela está dizendo para uma parte da igreja hoje, porque entendemos que 7 igrejas não quer dizer apenas que eram as 7 províncias da Ásia, mas que era a totalidade da igreja representada pela província da Ásia. Amém? Entendemos que é para nós, amém? Entendemos que foi para eles, mas entendemos que é para nós também, amém?